Enquanto uma pandemia assola o mundo, cada um de nós se depara com medo, muitas vezes invisível. Quais são os nossos medos mais imediatos e os mais profundos nesse cenário? Discutir sobre essas nossas fragilidades, como elas afetam a sociedade e como encaramos as mudanças é a proposta deste debate. Para falar sobre isso, eu convidei Christian Dunker, que é psicanalista e professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Tudo bem, Christian? Tudo bem. Oi, Camila. Falar um pouquinho sobre o medo, né? E todas as suas facetas, não só como o indivíduo, mas na sua coletividade. E para entender um pouquinho mais como que é o manejo disso na sociedade, eu convidei a Crislane Valéria de Toledo Francisco, ela que é professora de Sociologia da FAP. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Camila. Obrigada aí pelo convite, Christian. Prazer estar com você também. Conversar um pouquinho. E a nossa ideia é fazer uma discussão ampla sobre o medo, né? Pegando o gancho também em relação à pandemia, né, de coronavírus, mas falar sobre de que maneira o medo ocorre, né, na sociedade também como indivíduo. A revista Humboldt, que é uma publicação digital do Goethe Institute e que estabelece um diálogo ali contemporâneo entre a Alemanha e a América do Sul, traz na mais recente edição justamente esse tema, né, que é o medo, com alguns artigos de diversos autores para trazer aí alguns recortes diversos também a respeito desse assunto, e um desses artigos é justamente, né, do psicanalista Christian Dunker, e até queria convidar quem está assistindo essa entrevista, esse bate-papo, e quiser ler a edição da revista Humboldt e complementar esse bate-papo, é bem bacana também. Mas antes da gente falar sobre os impactos sociais, acho que vale a pena a gente dar um passinho para trás, né, Christian, e falar sobre a definição do medo. O que de fato é o medo? Como é que a gente pode explicar aqui para o nosso espectador? Olha, o medo é uma das 6 emoções básicas que a gente vai encontrar em todos os seres humanos, que uma definição já apresentada pelo Charles Darwin, num livro dele menos conhecido, que é a expressão das emoções em homens e em animais. O que caracteriza o medo é uma prontidão para a ação. Então, quando a gente sente medo, vão se intensificando os sinais corporais e a direção assim da atenção, do foco da atenção. Isso caminha para uma espécie de encruzilhada, né? Que é ir em frente, atacar, enfrentar ou recuar, fugir, encontrar assim defesas para aquele objeto que é a causa do medo. A gente pode dizer que em comparação com a angústia, o medo ele tem um objeto que a gente define e que a gente nomeia. A angústia ou a ansiedade é aquilo que circunda a definição do medo e o foco, né, que o medo traz para a gente enquanto experiência subjetiva. De maneira que o medo, a gente precisa que algo o defina, né? A gente precisa nomear, como tudo na vida, né? O indivíduo precisa nomear coisas para trazer para o concreto, né, Christian? Uhum. E para poder agir. Né? Daí que esse seja um afeto, uma emoção que promove uma certa inteligência sobre o mundo, uma certa atitude de investigação ou de pesquisa, né? Porque ele está acompanhado de um certo desejo de saber. Né? É muito importante saber no momento em que a gente está sentindo o medo. Outra coisa é, em contraste, o que acontece quando a gente não consegue definir exatamente ou se prevenir especificamente do objeto do medo. Aí ele se torna uma coisa que a gente poderia chamar assim contagiosa. Né? Ele se torna uma coisa como o pânico. Né? O pânico que toma conta de um exército quando ele sente que, por exemplo, perdeu o seu líder. Por que ele acontece? Porque a gente entende que o líder é aquele que consegue perceber o medo e, de forma ponderada, decidir por nós em que medida podemos enfrentar, em que medida devemos recuar diante dele. Né? Então, quando a gente perde essa referência que organiza o nosso medo, é muito comum que sejamos expostos a essa forma de angústia ou ansiedade generalizada, que é o pânico. Mas, em princípio, eles são coisas diferentes. Eu queria entender também, até trazendo para o debate, Christian e Crislane, essa questão do medo
na sociedade, né? Porque já que, como o Christian explicou bem agora no início, né? O medo tem a questão também de sobrevivência, né? Se não fosse o medo, logo não estaríamos aí sobrevivendo, a espécie não sobreviveria a muitas situações sociais, né? Como que você analisa, Crislene, a questão do medo em relação à sociedade, historicamente falando? Bom, a gente começa a falar de um medo que está sob um certo, passa a ser uma certa preocupação, né, do Estado a partir da idade contemporânea. Então, é um momento em que o Estado passa a ser comprometido com a construção dos sujeitos. Então, é um momento, historicamente falando, o ser humano sempre sentiu medo, né? Então, na era antiga, você tinha medo de ser escravizado ou sumariamente morto. Na Idade Média, você tinha medo de não estar protegido dentro de um feudo e de estar também à mercê de gangues bárbaras. Enfim, o medo, politicamente falando, ele sempre foi um instrumento de contenção das pessoas, né? Mas o interessante na modernidade é que o Estado toma para si essa, vamos dizer, essa política da construção dos sujeitos, né? E ele vai, então, orquestrar isso por meio das suas instituições, das escolas, das famílias, das empresas, enfim, da economia, da cultura. E o Estado, então, passa a meio que administrar um pouco estas emoções das quais o Christian se referiu, né? Então, o medo na modernidade, ele precisa ser um medo para o sujeito se sentir seguro, né? E é importante essa seguridade social, né? É importante que o Estado mantenha os seus cidadãos sob o efeito de uma seguridade social dada ou por um Estado pai, né, ou por uma condição econômica que traga essa segurança para o sujeito. De alguma forma, esse sujeito não pode ser levado ao pânico, né? Ele precisa de instrumentos subjetivos para conter esse pânico e para se manter o que a gente chama, né, dentro de si, né, para que ele não caia na loucura, que ele não fique fora de si, né? Então, esse sujeito dentro de si, ele é o sujeito moderno, ele é o sujeito da modernidade, ele é o sujeito que precisa, sob quaisquer condições, efetivamente se fazer, se construir, objetivamente, subjetivamente falando. Tá? Então, em casos normais, né, de normalidade, esse sujeito vai sentir medo se ele for mandado embora, se ele for assaltado, se alguma coisa fora da curva acontecer. Em situações de pandemia, a gente pode experimentar um medo como uma experiência mais ampla, como uma experiência social. E acho que a gente pode conversar mais a partir das suas perguntas aí. E, Christian, até pegando o gancho, então, da Crislene em relação a isso, o estado paternalista, né, esse grande pai, aquele que carrega no colo, né, todo mundo durante o medo que todos vivemos, né? Qual que é a análise que a gente pode fazer, né, do ponto de vista da psicanálise, né, falando desse grande pai? Quem é esse grande pai? Por que precisamos, ora, tanto desse grande pai, Christian? Ótima colocação da crise e tua pergunta, porque de fato há uma sincronia entre a filosofia política e as concepções de sujeito e subjetividade na psicanálise nesse ponto, né? Porque se a gente pega, por exemplo, um autor como Hobbes, ele vai dizer assim, olha, o nosso medo fundamental é de sofrer uma morte violenta e solitária. Quer dizer, o uso político desse afeto que é o medo tem que ver com uma certa administração do futuro, né? Assim como a raiva é uma emoção que nos projeta para o passado, né, nos leva ao passado, o medo nos leva ao futuro. Então, os regimes modernos, por exemplo, os regimes da tirania, ou escritas lá pelo Maquiavel, no
príncipe, elas se especializaram em incitar o medo, né? Em criar a experiência de medo e dizer em seguida, olha, sozinhos vocês não conseguem, vocês precisam de alguém. Vocês precisam sentir mais medo. Olha, nota como o mundo é inseguro, como existem estrangeiros que deixam a gente assim incerto. Olha quantos perigos não existem por aí. Para, em seguida, depois que a gente sente essa solidão, esse desamparo, oferecer essa troca que você chamou de paternalista, né? Quer dizer, abra mão de si e entregue os cuidados sobre você para alguém mais poderoso, porque sozinho você não consegue, né? Então aí vai aparecer o risco político dos populismos, né, das tiranias, que vai aparecer aquele sujeito que vai vender proteção, né, em troca do medo que ele mesmo causou, em troca da insegurança que ele mesmo estimulou. Ela vai chegar a dizer, venha com o PAPS, venha com esse que tem tanto poder, venha com esse que, para ter tanto poder, precisa aparecer como uma figura ameaçadora, esbravejadora, né, intimidadora, porque a gente fica, então, o quê? Numa encruzilhada. Eu vou com ele e me coloco sobre esse guarda-chuva e abro mão de mim, ou eu fico sozinho e posso ser objeto da raiva deste pai, né? Vai dizer o pai freudiano, lá no Complexo de Édipo, o pai hostil, o pai em relação a quem eu tenho, no fundo, sentimentos hostis, mas eu suprimo esses sentimentos hostis em troca da proteção que ele me oferece. No fundo, essa manipulação política que está em curso aí desde a modernidade, ela explora a nossa impotência diante do medo. E ela faz assim com que nós nos tornemos, né, sujeitos melancólicos, sujeitos que diante do mundo, diante do nosso destino, diante dos outros, de nós mesmos, vão dizer assim, eu não posso fazer nada, eu sou só um, e eu não faço diferença. Eu, no meio dessa massa, sou apenas assim alguém como Robinson Crusoe, deixado sozinho na sua ilha. Bom, essa manipulação, ela acaba criando um mito do contrato, né? Ou justificando o mito do contrato, que é, vamos fazer então um pacto contra o medo. Historicamente, os pactos contra o medo são pactos que terminam mal, assim como os pactos subjetivos. Tenho medo de enfrentar meu desejo, tenho medo de declarar assim meu amor por essa pessoa, tenho medo de mudar de emprego, tenho medo de mudar de país. Geralmente a gente vai se colocar numa situação assim que quase que pede uma espécie de chantagem ou extorsão. Alguém me diga o que fazer, alguém me garanta que vai dar tudo certo, e daí eu assim me filio a esta pessoa, eu me subalternizo em relação a esse que me oferece proteção e segurança, né? Então, vale para a vida política, vale para a vida pessoal, vale para a vida psíquica, né? O medo é, como você dizia, uma emoção fundamental. Quem não tem medo é um tolo, é alguém que não consegue olhar para a realidade, mas também o medo manipulado torna a gente idiota, torna a gente assim, minorizado, infantilizado, né? Torna a gente dócil diante do outro. Eu costumo dizer até que quando você pega a criança na primeira infância, né, Christian, e ela tá, por exemplo, prestes a colocar o dedinho na tomada, né? Se ela não coloca o dedinho na tomada, ela não sabe que aquilo representa um perigo. A partir do momento que ela põe o dedo, ela, opa, tô com medo, não vou fazer isso. Uhum. Tentativa e erro faz parte também do processo de aprendizagem desse indivíduo. Mas eu queria pegar, Crislane, esse ponto que o Christian falou em relação à manipulação, né, das massas e a questão do medo, que por muitas vezes é utilizada por grandes líderes ou nem tão grandes líderes assim, mas acho que seria legal trazer também alguns exemplos aqui da história mais moderna, né? Eu me lembro muito do 11 de setembro, né, quando teve os atentados de 11 de setembro lá nos Estados Unidos, em que sempre a gente viveu, acho que o começo dos anos 2000, né, gente? Essa coisa do terrorismo, né, em que, nossa, puxa vida, quando que o próximo avião vai vir, né, atacar uma nação do Ocidente e tudo mais? Daria para a gente trazer alguns exemplos de como o medo, por vezes, pode ser uma ferramenta de manipulação das massas também? Ah, sim, Camila. Acho que a base
para a gente discutir isso está nessa questão do eu e do outro, né? E a necessidade de você criar um outro como um estranho e, portanto, alguém a quem eu devo hostilizar ou temer, dependendo do tamanho do poder deste outro, né? Se esse outro é simples, entre aspas, né, simplesmente um refugiado, ele tem menos poder do que eu, então basta eu hostilizá-lo, basta eu ser xenofóbico para que eu aplaque um pouco desse meu medo, né, de ser, de alguma forma, substituído por esse imigrante que aqui no meu país pode significar para mim a substituição do meu emprego, né? Então, as reações a esse medo contemporâneo depende de quem é esse outro que está diante de mim. Se ele eu o avalio e o julgo como inferior a mim, essa hierarquização, eu me fortaleço sendo mais preconceituoso, xenofóbico e etc. Agora, se esse outro é tão abstrato e poderoso que eu não consigo nem medir, né, o tamanho desse poder, como o terrorismo, no exemplo que você deu do 11 de setembro, aí eu me apavoro. Aí vira quase que uma histeria coletiva, né? Se a gente pudesse pegar as teorias do início do século XX, lá atrás, as primeiras teorias sociológicas que vão dizer que quando essa histeria coletiva acontece, a capacidade de consciência do indivíduo quase que é perdida em meio a essa multidão. Então, é nesse momento em que os poderes, né, como você colocou, Camila, nem tão grandes ou tão significativos do ponto de vista global, assim, eles se aproveitam. Então, como o próprio Christian colocou a respeito dos totalitarismos, né, que uma grande estratégia dos totalitarismos é dividir a realidade em duas, né? Ou você é ou você não é. Então, ou está do meu lado ou é meu inimigo, né? Então, neste momento de pandemia, a princípio, a gente começou com um inimigo invisível, chamado novo coronavírus. Então, esse pânico coletivo era realmente contra uma proteína do reino animal, tá? Sei lá se é assim que eu defino, porque eu sou uma negação nas ciências biológicas. Mas com as políticas de enfrentamento a essa pandemia, muito rapidamente os grupos humanos vão se colocar de um lado e de outro, e esses dois lados são lados de grupos sociais, grupos políticos, e mais uma vez a gente percebe que a necessidade é de dividir sempre em dois grupos. Ou você é do meu grupo, ou você é daquele. Ou você está do lado X, ou você é um inimigo da nação, ou você é um inimigo da vida, né? Para falar o argumento dos dois lados aí. O Christian, a Cris falando sobre isso, logo me veio à mente da pandemia. Quem é contra ou a favor do isolamento, né? Quem é contra ou a favor da quarentena. A gente vê muito isso em torcidas de futebol, né? Quem é a favor do Corinthians ou contra o Corinthians. E na política também a polarização acho que é o melhor dos mundos, né? Para um dos dois lados ali. Só que para o coletivo não é muito bom assim, então, nem tão bom assim. Mas a Cris falou sobre a perda da capacidade de consciência, quando você tem essa mistura toda. No pensar coletivo, realmente a gente tem uma perda de consciência, não sei se esse seria o termo adequado, né? Mas quando você tem essa coisa, né, de não ter um inimigo comum, a gente se perde um pouco na consciência e quando tem essa coletividade, porque acho que muita gente que está assistindo aqui se vê um pouco perdido, né? Acompanha as informações e fala, puxa, eu sou contra ou sou a favor? Chega uma hora que o cérebro parece que dá uma pane mesmo cerebral. O que você acha disso, Christian? Eu acho que faz sentido, principalmente se a gente observar, né, essa expressão, a consciência, dividindo ela em consciência individual e consciência coletiva.
né? Ou se a gente observar que a consciência pode ter uma finalidade mais prospectiva ou mais regressiva, né? Gostei muito quando a Cris mencionou esse tema do outro, né? De como o medo na política está associado com a produção de outros. Inclusive porque o próprio vírus é um problema para a gente, do ponto de vista científico, né? Para estabelecer a que reino ele pertence, né? Se ele é de fato vida ou se ele é uma coisa. Né? É verdade. E ele parece é isso que eu não soube definir na hora, né? A um indeterminado, né? O que se presta muito bem para representar essa figura do outro. Né? O outro que fala outra língua, o outro que tem outra lei, o outro que tem outro corpo, o outro que tem outros costumes. Né? Mas aí o fundamental é quando esse outro imaginário, né, manipulado politicamente, ele consegue se conectar com o outro que nos habita. Né? E aí nós não estamos mais falando do perigo de um objeto assim externo, mas o perigo daquilo que está dentro de nós, vamos chamar assim, né? Que são os nossos complexos, né? De desmame, de intrusão, de Édipo, a nossa tendência a negar aquilo que é fonte de muita angústia. Né? Então, a gente passa do medo para a angústia. E a angústia, então, convoca na gente processos de projeção, né? Então, aquilo que a gente não reconhece em nós mesmos, a gente vai pôr aonde? Nesse outro externo. Tirar desse outro interno e colocar no estrangeiro, no gay, no negro, naquele que é o outro perigoso do ponto de vista político. Né? A gente vai criar inimigos justamente a partir dessa manobra. Pegar o medo, transformá-lo em angústia e depois sanear essa angústia com essas nomeações, com essas determinações. Né? Então, o que acontece no estado em que a gente então se vê atacado por dentro e por fora é que a gente regride, né? A gente volta a um funcionamento mais simples. Né? Isso retoma o que a gente vinha falando sobre a infantilização. A gente começa então a funcionar em estado de massa. O estado de massa implica regressão cognitiva, implica demitir-se da sua própria responsabilidade, não é? Quer dizer, em massa, a gente faz coisas que a gente nunca faria se estivesse sozinho. Naquela conversa de bar, as pessoas falam coisas que elas nunca diriam se estivessem assim falando seriamente com um outro. Né? O que está havendo aí? Né? Uma regressão cognitiva. É uma retomada de modos mais simples de a gente funcionar. Né? Isso leva ao que a Cris falou, né? Quer dizer, a modernidade como indivíduos que estão dentro de si, né? Que devem aprender a se autolimitar, que devem aprender a, portanto, conhecer os seus desejos, e esse estado de massa em que a gente sai fora de si. A expressão é perfeita para dizer assim, eu me demito da minha responsabilidade e ponho a responsabilidade em quem? No outro. Na Mancha Verde não, porque é uma organização muito boa, mas na Gaviões da Fiel, a gente põe a culpa no grupo, não foram as más companhias, não foram os outros que me levaram a pensar desse jeito, e dessa forma assim, de demissão, a gente vai ficando mais frágil. Né? E aí sim acontece essa alteração de consciência da qual você estava falando. Né? Quer dizer, eu não sou mais uma consciência individual e eu, portanto, posso abrir mão, né, dos limites, das censuras, da polidez, da educação, para agir simplesmente em estado de massa. Estou conversando aqui com o Christian Dunker, que é psicanalista, professor do Instituto de Psicologia da USP, que inclusive escreve um artigo para a revista Humboldt, né, nessa nova edição, aproveitando a oportunidade para agradecer toda a equipe do Goethe Instituto aqui de São Paulo, a equipe da revista Humboldt, né, pela parceria. Lembrar que você que está assistindo pode ler as matérias de lá, também os artigos, inclusive esse que o Christian escreveu, né, aliás, o título é Distopia e Medo,
a revista é inteirinha sobre medo, então fala sobre cinema, literatura, política, então para você acrescentar aí nesse bate-papo, que acho que é bacana também, e depois a gente vai colocar aqui o link direto para você ter acesso a esse material, e junto comigo e com o Christian, também eu convidei a Crislaine Valéria de Toledo Francisco, que é professora de Sociologia da FAP, tá dando um bom caldo vocês dois aqui para falar sobre o medo, né, e para a gente poder ampliar um pouquinho mais esse olhar, né. Quando a gente faz toda essa análise, e parece que a gente fica um pouco vulnerável, né? Não só como indivíduo, mas na coletividade. Eu queria trazer, em algum momento, para quem está nos assistindo, uma luz no fim do túnel, né? Então, acho que talvez seja importante, sei lá, de que maneira isso pode ser uma oportunidade, né? Sem viver o mundo de Poliana, mas de que maneira, como sociedade, vou começar com a Cris e depois o Christian pode, né, complementar, de que maneira a sociedade pode aproveitar esse momento, sabe? Então, o que a gente precisa parar para pensar agora, né, em relação ao medo, diante da pandemia e de futuros governos, quem sabe, que podem se aproveitar dessa situação de fragilidade coletiva, né? Mas o que daria para a gente pensar agora, né? Qual que é a oportunidade que a gente está deixando de olhar agora, né? Que pode ser aproveitada. Eu vou começar com a Crislaine para a gente falar, né, do macro, e depois a gente pode falar também, Christian, né, do ponto de vista do indivíduo, que acho que é bem importante trazer, né, uma luz no fim do túnel e uma perspectiva em relação a isso. Pode falar, Cris. Eu acho que, em primeiro lugar, não permitir aquilo que a gente estava falando anteriormente, né, que é abrir mão da minha individualidade ou da minha consciência individual naquela discussão que a gente estava fazendo, né? Não abrir mão do meu repertório simbólico. O que quer dizer isso? Aproveitar que você está em casa, você tem um pouquinho mais essa possibilidade de reflexão e olhar para esses vários espelhos, né? Que não são só a sua imagem, né? Mas são espelhos que te trazem de todas as telas possíveis e de todas as janelas possíveis, né? E que você, então, traga que esses reflexos revigorem em você o seu repertório simbólico, em outras palavras, aquilo que realmente importa para cada um de vocês. Cada um de vocês já tem esse repertório. Cada um de vocês não está perdido na massa, né? Apesar das políticas muitas vezes tentarem fazer isso com a gente e talvez até nos darem uma possibilidade ilusória de que o sentido esteja em aspectos como consumir ou como comprar, né? Ou consumir e se entorpecer, ou consumir sexo, enfim, sempre em torno desse algo que possa nos trazer esse preenchimento, mas aí já no campo da psicanálise, mas do ponto de vista sociológico é sempre esse algo externo que possa fazer sentido para esse meu mundo interior, né? O que eu gostaria de deixar como luz no fim do túnel não, o seu mundo interior está povoado, está recheado de repertórios significativos que devem e podem ser resgatados agora com firmeza, com força, para que você consiga se preservar nesse momento, né, de recolhimento, para que você consiga, na volta, né, ao seu convívio, não se esquecer de quem você era, de quem estava aí dentro, né, e que continua aí dentro, apesar dos inúmeros estímulos que podem querer te levar a um pânico, a um medo do incontrolável. Então, em poucas palavras, eu diria isso, porque eu sei que o nosso tempo aqui está curto. E aí, Christian? Então, acho que temos dois pensadores que são muito propícios para esse momento. Um é o Goethe e o outro é o Humboldt, né? O Goethe com a sua ideia de que há um universo em cada um de nós, de que todos estão ali representados. E o Humboldt, esse grande viajante que esteve aqui na América Latina, que conheceu Simão Bolívar, aquele mesmo da Revolução Bolivariana, e depois esteve com Thomas Jefferson, o presidente dos Estados Unidos.
Ou seja, alguém que juntou forças em nome do quê? Da descoberta dele de que o clima no mundo depende de todos os países. O clima é uma questão transnacional e que é preciso tomar conta dos nossos lagos, da chuva, das águas, e que esse espírito de pensamento, de afetação de todos por todos é o que nós precisamos para enfrentar uma pandemia em que a China, a Alemanha e todos os países, Brasil, estão juntos e precisariam estar mais juntos para fazer frente a essa situação. E, Christian, a gente como indivíduo, como é que a gente pode se juntar essas peças que estão quebradas dentro de nós, né? Então, acho que vale também, né, dar, de repente, um conselho para quem está meio perdido, né? Com essa questão das massas que vocês dois trouxeram muito bem nessa análise aqui, né? Como é que nós, como indivíduos, quem está assistindo aqui, ó, cara a cara com a gente, né? Que tipo de mensagem a gente pode passar para o indivíduo? Olhe para o medo de frente. Não faça aquela operação avestruz de deixar o resultado do exame em cima da mesa ou o extrato do banco ali, esperando para que você um dia vai olhar ele e vai descobrir qual é o tamanho da encrenca. Olhe de frente, se informe, proceda de acordo, use máscaras. Olha como uma máscara, me parece assim, ela contém uma fórmula ética para o momento. Máscara não é para te proteger, não é para você não pegar, é para você não passar para o outro. E se todo mundo usa isso, o outro não passa para um e você está protegido. Então, o começo da reflexão é assim, você está sofrendo, mas você não está sofrendo sozinho. Isso é uma recomendação para que a gente possa sair de si e depois voltar a si. A leitura, a escrita, a meditação, a arrumação da casa, são todas práticas que vão nesse sentido. Introduzir uma descontinuidade, sair de si para poder voltar a si. É isso que a gente faz quando a gente adoece, né, individualmente, e é isso que a gente deve fazer quando a gente adoece coletivamente, como estamos agora. Muito bem, eu agradeço muitíssimo a participação do Christian Dunker, que é psicanalista, professor do Instituto de Psicologia da USP, que escreve um dos artigos da revista Humboldt desse mês, né, a edição que fala só sobre o medo, então por isso a gente teve... Eu agradeço a participação do Christian, da equipe do Goethe Instituto, que viabilizou, né, esse bate-papo, e também a professora Crislaine Valéria de Toledo Francisco, que é professora de Sociologia da FAAP. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, viu? Obrigada. Valeu. Crises para nós, né, Cris? Muitos. Fiquem em casa. Todos em casa. Obrigada, gente. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.